de volta com o Gazeta Entrevista. Nosso primeiro convidado hoje, o deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores, para a gente fazer uma avaliação aqui do cenário político. Deputado, as atenções todas voltadas para o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o PT está acompanhando essa movimentação? Já fala-se em absolvição para o Michel Temer e a ex-presidente Dilma. Bem, nós estamos acompanhando, primeiro entendendo que nós entendemos que a campanha da ex-presidenta Dilma, como está sendo defendida inclusive pela defesa, foi uma campanha que foi feita de maneira correta. Então nós queremos a absolvição da presidenta Dilma, entendemos que o que apareceu nas delações precisa de uma comprovação, não só a fala, aquilo que foi falado nas delações serve como prova, a própria lei de delações estabelece isso. Então nós estamos, é claro que nós confiamos na absolvição. Agora, obviamente que o TSE está tendo toda uma discussão a respeito de como serão utilizadas essas delações e cabe ao TSE fazer o seu julgamento. Os juízes do TSE vão ter aí o melhor juízo a respeito dessa situação. O que nós não vamos aceitar em qualquer situação é que tenha uma solução diferenciada para Dilma em relação a Temer. Então nós não vamos aceitar qualquer solução que seja dois pesos e duas medidas, mas entendemos, estamos no entendimento da própria defesa da presidenta Dilma de que os elementos que estão colocados não são passíveis, não são suficientes para a cassação da chapa. O presidente sendo absolvido, diminui as chances de vacância no cargo, né? Porque ele já disse que não vai renunciar, tem aí as PECs pedindo as eleições diretas, mas como é que o partido está se posicionando em relação a isso? O partido não vai se posicionar de maneira oportunista, como eu disse. Nós entendemos que o melhor é a absolvição da chapa. Agora, existem vários cenários que estão colocados em relação ao presidente Michel Temer. Primeiro que o presidente Michel Temer tem só 3% de aprovação popular. Mais de 90% da população quer a saída do presidente. 90,6% da população, segundo as últimas pesquisas, tanto a Vox Populi quanto do Paraná Pesquisas e a Datafolha, dizem que as pessoas querem, em caso de vacância, eleições diretas para presidente da República. E aí o presidente hoje está sendo investigado, então a gente fala do TSE, mas tem uma investigação contra o presidente na Polícia Federal, inclusive ele vai responder mais de 80 perguntas, ele tem que responder mais de 80 perguntas relacionadas às gravações e à delação da JBS, aquela gravação que ficou ali evidente a prática do crime de prevaricação, de corrupção passiva e também de organização criminosa. Então, agora novos elementos surgiram, inclusive uma viagem que foi feita pelo presidente no jatinho da Odebrecht, da JBS, o homem da mala do presidente, que é ex-assessor do presidente, ex-deputado também, Rocha Loures, existe a possibilidade, inclusive, que ele possa fazer uma delação para esclarecer essa situação. Que essa PEC das eleições diretas avance, que possa realmente colocar esse cenário em prática? Olha, eu acredito que sim. Por que eu acredito que sim? Primeiro, porque tem uma ampla maioria popular. Eu sempre digo para as pessoas, o Aécio Neves teve 51 milhões de votos e a Dilma teve 54 milhões. Esses 54 milhões que votaram na Dilma, nós tivemos a questão do impeachment, que foi uma situação em que as pessoas que votaram na Dilma, ela não foi permitida que ela continuasse seu mandato. E agora esses 51 milhões estão decepcionados com os últimos fatos relacionados ao Aécio. Por isso que as pessoas não vão aceitar, elas não estão dispostas a aceitar uma eleição indireta. E se fosse uma eleição direta, quem seria o candidato do PT hoje? Olha, nós, numa eleição direta, o nome do Partido dos Trabalhadores para 2018 é o nome do ex-presidente Lula. Mesmo com as plano A, investigações, B, C, nós não tem problema porque nós confiamos na inocência do presidente Lula, nós consideramos que todas as investigações e as denúncias que estão sendo feitas contra ele, principalmente o caso do triplex, que ficou comprovado, o Ministério Público precisa
comprovar que o triplex era do ex-presidente Lula. Ele não consegue comprovar. Pelo contrário, está comprovado que o triplex é da OAS. E as outras denúncias também, todas elas carecem de maior força probatória. Porque quando você acusa, você tem que comprovar. São precisas de provas cabais. Então, o nome do ex-presidente Lula hoje se encontra nas pesquisas, a última pesquisa que foi feita com 40% numa eleição espontânea. Mas a rejeição dele é de mais de 50%. É um dado que não é divulgado. E no cenário de segundo turno ele ganharia. Mas mesmo com a rejeição de mais de 50%? Não. Porque esse dado vocês não divulgam, né? A pesquisa que foi feita da Vox Populi, porque ele precisa ter 50%, ele precisa ter a maioria dos votos em relação à soma dos demais. Então, em todos os cenários de segundo turno, da pesquisa que foi divulgada essa semana, da Vox Populi, o presidente Lula ganharia no segundo turno também. Agora, é pesquisa de momento. O ex-presidente Lula está sendo bombardeado aí, já faz vários anos, só no Jornal Nacional já são mais de 20 horas de massacre. E todas as vezes que quanto mais se bate no ex-presidente Lula, mais ele cresce. Ele tem, mas aí seria ele tem crescido nas pesquisas. Só para presidente. Portanto, então, ou geral? Deputado? Nós, nesse caso, as PECs que andou no Senado, que foi aprovada na CCJ, e agora tem que ir para o plenário do Senado, e agora a gente está querendo, já na semana que vem, que a CCJ da Câmara também vote a PEC do deputado Miro Teixeira, que é a PEC 227, que trata a eleição para a presidência da República, no caso de vacância, até antes de 6 meses da próxima eleição. Mas um novo presidente com esse mesmo Congresso, não ia ficar de mãos atadas? Eu entendo que sim. Eu particularmente sou a favor de que eu não tenho problema de abrir mão do meu mandato, não tenho problema nenhum, digo aqui isso tranquilamente, para que a gente tenha eleição, inclusive para deputado federal, para senador, e para presidente da República. Não vejo problema nenhum que se faça isso. Inclusive assinei agora a PEC, uma das PECs do deputado Herculano Passos, que é do PSD, que trata exatamente de eleições gerais. Não tem problema nenhum. O senhor esses dias propôs que se acelere a reforma política, né? Diante desse cenário, o senhor acha que vai dar para fazer uma reforma política? Não só tem que dar, mas como tem que fazer. Porque assim, a classe política não quer abrir mão, por exemplo, de seus mandatos. O senhor é uma exceção. Né? Quer dizer, o próprio PT, que teve 13 anos para fazer reforma política, não fez. E agora o PT cobra agilidade na reforma política. Não, o PT tentou fazer, mas foi impedido. Infelizmente, a maioria no Congresso não conseguiu com que se avançasse nesse ponto. Aliás, foi uma das falhas do PT. Eu considero como uma das falhas dos próprios presidentes, do presidente Lula e da presidenta Dilma, que poderiam ter avançado nisso. E aí nós estamos vendo aí o sistema político todo contaminado. Por quê? A questão do financiamento, a relação promíscua entre políticos, governos, partidos políticos e empresários. E hoje já tem um consenso no Congresso. Não dá para ter o mesmo sistema de financiamento, porque esse sistema de financiamento faliu e todo mundo está sendo criminalizado. Até quem fez a sua prestação de contas, que foi aprovada, até o Caixa 1 com contribuição legal. Né? Exatamente, até o Caixa 1 está sendo criminalizado. Então tem que ter. Não dá, está claro que o cerne da corrupção está aí, então não dá para manter o atual sistema. Então o que nós estamos defendendo? Um programa mínimo. Por exemplo, cláusula de barreira. Não dá para ter esse número de partidos que nós temos, que hoje no Congresso tem em torno de 30, pode ir para 60. Aí tem que fazer várias situações, você tem que administrar vários partidos. Condicionar ao bom desempenho nas urnas. Fica complicado. Não dá para ter mais coligação proporcional, onde você vota num partido e elege o candidato de outro partido, que é num espectro ideológico totalmente diferenciado. Nós estamos querendo que acabe com as coligações, já tem consenso mas que tenha a federação. Tem muitos consensos já sendo construídos nesse sentido. E, obviamente, que nós defendemos o financiamento público, agora com orçamento enxuto. Infelizmente, a democracia no país ela é cara. E, na nossa opinião, e a opinião da maioria do Congresso, nós temos que ter um orçamento para isso. Agora, obviamente, que nós precisamos de um sistema eleitoral. Eu defendo o sistema do voto no partido. É uma opinião minha, porque isso baratearia.
em vez de você bancar, em vez do financiamento do fundo eleitoral, ele bancar milhares de candidatos, ele bancaria as listas dos partidos, que poderiam ser definidas, inclusive, com o voto da população, quem ficaria na frente da lista do partido. Não teria nenhum tipo de problema nisso. Agora você baratearia e você daria uma condição mais programática para as eleições. As pessoas votariam em programas e não necessariamente em para encerrar, em meio a tudo isso, o senhor tem conseguido liberar verbas, né? Recursos de emendas e tudo. Como é que está essa questão? A gente tem com muita dificuldade, mas tem conseguido fazer liberações na área da saúde, na área da produção. Conseguimos agora, recentemente, fizemos entrega aí, de alguns automóveis para ajudar o sistema socioeducativos, o socioeducativo aqui do estado do Acre. Conseguimos liberação para Chapuri, para Feijó, na área da saúde. É claro que o governo não tem sido tão camarada, digamos assim, com a bancada que faz oposição ao governo do Michel Temer. Então, inclusive, ele tem condicionado votos, até antes dessa crise, estava condicionando votos dos deputados nas reformas trabalhistas e reforma da Previdência, a liberação de recursos. Mas, mesmo assim, a gente tem bons projetos. Eu tenho feito um apelo ao governo, sobretudo os projetos da Calha Norte, que eu tenho 3,5 milhões de emendas para reforma, ampliação e construção de espaços esportivos aqui em Rio Branco, e também para outras ações na área de formação profissional. Um programa que sempre liberava muitos recursos e que agora o governo está contingenciando recursos. Mas a gente tem conseguido fazer essas liberações dentro do possível. As emendas são impositivas, mas o governo ainda faz essas restrições para quem não é da sua base. É a velha política, né? Que não muda de jeito nenhum. Deputado, obrigado pela vinda. Muito obrigado mais uma vez, Rogério, e a você, telespectador. A gente faz um intervalo agora, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. É só um instante.